o corpo principal do movimento de resistência, MR, veio para a Terra, a partir do planeta X, com a ajuda de câmaras de teletransporte. Em dezembro de 1999, estabeleceram-se em bases subterrâneas, anteriormente desocupadas em severas batalhas entre as forças das trevas e os remanescentes do reino de Agartha, chamado de Organização. A Organização foi um precursor do movimento de resistência e que foi uma força de resistência líder contra os obscuros ao longo da história humana. Entre 1975 e 1999, tinha seu principal centro de comando, a cerca de 1000 pés abaixo do sistema metroviário de Nova York. Quando as forças enfraquecidas da organização foram reforçadas com membros do movimento da resistência, reconstruíram muitas habitações subterrâneas e transferiram seu principal centro de comando para um novo local. Agora, o movimento da resistência tem a maioria dos seus locais estabelecidos nas maiores cidades de superfície, situados entre 100 pés a 8,6 milhas de profundidade. A maioria dos locais está entre 150 e 1.500 pés de profundidade. Todas as suas localizações são hermeticamente seladas e isoladas das influências da superfície tais como vírus, poeira, ar poluído e micro-nanochips. As instalações são construídas de forma específica, de modo a evitar estruturas subterrâneas. Foram construídas pela civilização de superfície para atendimento de suas necessidades, tais como instalações elétricas, sistemas de abastecimento de água, metrô, túneis de mineração, instalações militares, reservatórios de água potável, oleodutos e perfurações, laboratórios científicos, instalações e perfurações. Alguns centros mais importantes do movimento de resistência estão localizados nas seguintes cidades: Nova York, Los Angeles, Salt Lake City, Londres, Munique e Ljubljana na Eslovênia. Locais que estão próximos da superfície, às vezes, são iluminados pela luz solar, que é dirigida para lá através de um sistema especial de espelhos. Locais que estão em maiores profundidades, são iluminados com uma dispersa e suave luz emitida por câmaras de luz de energia livre. Essas instalações são termicamente isoladas, uma vez que a rocha circundante possui uma temperatura bastante alta. Quando situadas a algumas milhas de profundidade, a estrutura do movimento da resistência é formada por 3 círculos concêntricos. O círculo interno possui algumas dúzias de membros, que são os líderes do Mister. Somente aqueles com habilidades e talentos extraordinários e aqueles que estão dispostos a aceitar grandes responsabilidades podem se qualificar para esses cargos. O círculo intermediário é composto por centenas de milhares de membros com capacidades especiais para planejamento, organização, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, psicologia, medicina, cura, espiritualidade, criatividade, arte, música, etc. O círculo externo é composto pelas forças militares. Não são soldados como os conhecemos na superfície, mas experimentamos lutadores interplanetários que não lutam apenas com força cega, mas que, também, atingiram um alto nível de desenvolvimento espiritual. Atualmente, o objetivo desses soldados é libertar a superfície da Terra das forças das trevas e ajudar a humanidade a construir uma nova civilização. Na superfície, as forças escuras ainda estão bloqueando quase toda a atividade do movimento de resistência com sua superioridade militar. O MR tem como objetivo remover todas as doenças e pobreza da humanidade. Quando a vitória militar sobre as forças das trevas for alcançada, o MR também possui vastos recursos financeiros de mais de 100 mil bilhões de dólares. Essa massa monetária que, agora, está bloqueada, será usada para beneficiar a humanidade com a vitória do movimento de resistência. Para o MR, o dinheiro não é necessário, uma vez que possui tecnologia que lhe proporciona todas suas necessidades.
Utiliza-se de alguma quantidade menor de dinheiro para cobrir suas atividades de superfície, que ainda não são muito frequentes. Dentro do movimento da resistência, as pessoas fazem o trabalho com o qual elas são mais talentosas. Ninguém é obrigado a trabalhar. Todo trabalho é feito a partir de uma necessidade interna de criação. Os talentos são encorajados e não são suprimidos, como acontece na superfície. Os artistas podem criar novas músicas ou se destacarem em pintura ou escultura. No círculo intermediário, existem museus especiais do MR, com objetos de Atlântida e outras altas culturas, especialmente a cultura greco-romana, que servem de fonte de inspiração. No movimento de resistência, todos têm acesso às importantes informações que são transmitidas a partir da rede pleiadiana de informações. A célula básica da sociedade não é a família, como é o caso na superfície, mas a família de almas, onde as pessoas se encontram e se misturam, de acordo com suas conexões de alma que possuem. Seus relacionamentos são muito mais abertos. A expressão das energias emocionais e sexuais é permitida. Apesar de tudo isso, suas relações não são completamente harmoniosas, já que o MR ainda não se recuperou emocionalmente de forma plena das severas batalhas com as forças das trevas. Há poucos anos, as ciências e a tecnologia são bastante desenvolvidas no movimento da resistência, que coopera ativamente com a Confederação Galáctica, que tem suas fortalezas em todo o sistema solar. Câmaras de teletransporte são utilizadas para o transporte de longa distância, especialmente nas viagens para o cinturão de asteroides e o planeta X. O MR usa câmaras de materialização para materializar suas necessidades a partir da substância etérica. Essas câmaras são utilizadas para construírem máquinas, equipamentos, objetos para uso diário e alimentos. Entretanto, algumas pessoas preferem preparar sua alimentação da maneira tradicional, cultivando e cozinhando vegetais. As câmaras de energia livre são a principal fonte de energia do MR, produzindo energia física a partir da substância etérica. Recentemente, esta tecnologia passou a ser substituída pela energia taquiônica, que não se baseia em radiação eletromagnética, sendo uma fonte limpa de energia da luz. Com receptores taquiônicos, é possível permear a matéria física com táquions para que se torne um emissor de pura luz. Este processo é chamado de taquionização. Ao usar esse processo, produzem maravilhosas bebidas refrescantes que as transformam num elixir da vida, que rejuvenesce as células de seus corpos. A tecnologia de clonagem é desenvolvida à sua perfeição e, com sua ajuda, todos podem escolher um corpo físico de acordo a seu gosto. As pessoas não têm problemas de saúde, com exceção de sintomas ocasionais que tenham origem emocional. Eventuais problemas com órgãos internos não são removidos com intervenções cirúrgicas, mas com câmaras especiais de materialização. Seus biotecnólogos desenvolveram o chamado Bioskin, que pode curar qualquer ferida física em poucos momentos. Com o uso da nanotecnologia, desenvolveram nanorobôs para a remoção de vírus e biochips nocivos. Seus técnicos de informática invadiram o computador principal das forças das trevas. Este computador possui um programa que controla os processos de pensamento da humanidade com uma rede de microbiochips implantados no cérebro de todo ser humano vivo na superfície do planeta. Um bom exemplo desse programa é mostrado no filme Matrix. Quando o programa no computador mainframe for completamente quebrado, a rede biochip começará a desmoronar e as pessoas irão espantadas perceber com que viveram psicologicamente durante anos no mundo virtual, sem contato real consigo, com outras pessoas ou com a natureza e o universo. Quando foi a última vez que você assistiu a um pôr do sol? A orientação espiritual do movimento de resistência é a rede Atlântica, que, também, é composta por 3 círculos.
O círculo interno é formado por algumas dezenas de sacerdotes da Atlântida que se retiraram da superfície há 25.000 anos que, ainda, têm os mesmos corpos físicos desde que atingiram a imortalidade. Estiveram completamente isolados por todo esse tempo, sem qualquer contato com a superfície para preservar a pureza de suas consciências e são os últimos remanescentes inalterados da Atlântida. Vivem juntos num ponto específico de energia no Himalaia, estando conectados de maneira especial com a grande Irmandade Branca de Mestres Ascensionados e com o Senhor do Mundo, Sanat Kumara. Seu objetivo é ser um intermediário entre o mundo dos Mestres Ascensionados e o mundo dos seres humanos não ascensionados. O círculo intermediário da Rede Atlante consiste de poucas centenas de seres que mantêm contato apenas com o círculo interno e a Confederação Galáctica. Seu objetivo é preservar o legado da Atlântida. O círculo externo consiste de poucos milhares de membros, que mantêm contatos físicos com o movimento da resistência e oferecem orientação espiritual na forma de uma escola de mistérios, que é uma sucessora direta de escolas de mistérios da antiga Atlântida. Às vezes, também, influenciam a superfície do planeta enviando impressões espirituais para os seres humanos que são receptivos à orientação espiritual, a partir do plano mental superior. No passado, alguns indivíduos altamente desenvolvidos da superfície foram aceitos no círculo médio e externo da Rede Atlante. Alguns já chegaram à ascensão, outros deixaram a Terra e outros, ainda, fazem parte da Rede Atlante. Os palácios subterrâneos da Rede Atlante são maravilhosos, adornados com cristais, rodeados de cachoeiras e água corrente. Nos templos de cristais da Rede Atlante, o legado da Atlântida está esperando pelo momento em que, na superfície, se estabelecerá um mundo justo da nova Atlântida.